Bom, gente, boa noite aí para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Faz uns dias que não nos vemos, né? Mas vamos começando aqui. A pouco o pessoal vai entrando, não vai entrando, enfim, a gente vai conduzindo aí a nossa aula de hoje, né? Apenas para a gente organizar um pouco, na semana que vem a gente vai, eu escrevi para vocês na segunda ou terça, enfim, que semana que vem a gente teria no nosso cronograma prova, né? E enfim, os professores vários devem estar já conversando com você sobre isso, mas eu optei por manter o peso das avaliações, né? Então, transformei as provas em trabalhos avaliativos, mas que mantenha o mesmo peso, né, em termos de G1 para vocês, né? Então, na nossa aula de hoje, eu vou, assim como estava previsto, fazer a parte aqui mais ferramental da gestão de riscos, né? Há umas 2 semanas eu postei uma aula bastante teórica e provocativa no momento que estamos vivendo sobre gestão de riscos corporativos, mas queria ter esse momento com vocês para discutir um pouco ferramentas, porque são práticas que vocês facilmente podem aplicar no ambiente que trabalham, né, e que tem uma conexão, faz uma ponte muito clara com a sequência do nosso conteúdo, que é a análise multicriterial, que a gente vai começar a brincar um pouquinho aqui. Hoje eu vou fazer o inverso, né, começar a introduzir a análise multicriterial, mostrando como a gente pode aplicar ela para analisar risco. E depois do nosso trabalho avaliativo, a gente vai realmente estudar os métodos de análise multicriterial. Estamos entre poucos aqui, gente, por favor, se vocês tiverem qualquer pergunta ou comentário de início da aula aqui, vão falando comigo. Não fica muito monólogo aqui, essa troca aqui, né, de aula online, se a gente fica muito falando sozinho, só, tá? Também queria comentar que no final, né, a gente vai 1 hora aqui nessa atividade e depois eu queria deixar aberto aí para dúvidas de vocês sobre os exercícios da lista, que são base principalmente aí para nosso trabalho avaliativo. Enfim, a gente vai ter tempo para isso, para que qualquer pessoa que tenha alguma dúvida possa trazer e a gente tentar resolver, tá bem? Então, vou deixar isso aqui inteiro. Se eu consigo. Sim. Então, gente, gestão de riscos, né, é o que a gente vem trabalhando de alguma forma, que a gente vem falando nas últimas aulas. E começamos, né, vindo da análise econômica, partindo para avaliação, para gestão de riscos e, em especial na aula de hoje, uma visão de gestão de risco bastante negócio, né, bastante corporativo, né? Então, o que é, por definição, a essência da gestão de riscos? A gente busca sempre fazer esse elo completo de identificar, analisar, avaliar riscos que permitam que uma empresa, um negócio, tanto se proteja de qualquer evento de risco que possa destruir o valor dela, por exemplo, o coronavírus. E por outro lado, né, que ela não se afaste muito de riscos que acabem deixando ela não competitiva. E acho que um exemplo bastante clássico para isso é a gente falar em inovação. Uma empresa que não inova, em dias de hoje a gente sabe que a tendência dela de sobrevivência do mercado é muito míope, né? Ela é muito pequena, quase nula, né? Então a gente vive um ambiente competitivo, né? Um ambiente, né, de necessidade de avanço tecnológico, inovação constante, e quando a gente inova, a gente se expõe ao risco, né? Então a gente vem falando, eu lembro bem, nas nossas primeiras aulas, em sala de aulas de semestre, que eu trouxe, né, bastante discussão do iPhone e dos smartphones, como é que eles surgiram, o que eles são hoje, e provoquei um pouco a vocês, né, sobre o que a gente busca quando a gente vai comprar um smartphone. Das últimas funcionalidades que a gente observa é a capacidade de falar no telefone, pegar, né, vou ligar para alguém por linha telefônica. Talvez seja das coisas que a gente menos valoriza hoje na decisão sobre comprar um Samsung, um Apple, um LG ou qualquer outra marca, porque se transformou, né, um produto que tem muitas outras utilidades, né? Isso aconteceu num ciclo contínuo de inovação, de exposição a risco, de mudar conceito, de mudar a forma como as pessoas se comunicam, né? Então, a gestão de riscos beira isso, beira essas decisões que a gente começa, né, a ter que definir se uma empresa vai
conseguir se expor a riscos mais, né, agressivos e também, né, como é que ela se protege de algo que possa destruir o valor dela. Bom, se eu fosse definir a definição clássica da gestão de riscos, eu trouxe a do COSO, eu já comentei com vocês que o COSO está disponível lá no Moodle, e o COSO, a gente vai falar em seguida dele, representa o principal comitê, né, de gestão de riscos corporativos, e, ao meu ver, talvez quem está por trás da definição conceitual de existir gestão de riscos corporativos dentro das empresas, né? Existir essa prática e um pouco do porquê a gente vai entender na sequência. Mas eles definem, então, gerenciamento de riscos corporativos como um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, pela diretoria executiva e pelos demais funcionários, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial capazes de afetar a referida organização e administrar os riscos para mantê-los compatíveis com seu apetite a risco e possibilitar garantia razoável de cumprimento dos objetivos da entidade, né? Então, isso é a definição lá de 2007. E depois de 2007, teve o COSO de 2014 e mais, né, recentemente, 2017, a última versão do COSO, e a primeira delas havia sido em 2004. Então, é como ele vem avançando. E vocês podem ver que é algo bastante, né, amplo no sentido sistêmico da companhia, né? Eu preciso entender a companhia como um todo para poder, né, gerir os riscos aos quais essa companhia está exposta. Então, dando um exemplo bem chulo assim no nosso contexto brasileiro, uma Petrobras, uma das empresas brasileiras que tem COSO e faz parte, né, de riscos da Petrobras um funcionário levar um galão de petróleo, né? Uma coisa super difícil de acontecer por vários controles operacionais que existem, e faz parte de risco da Petrobras, corrupção, né? Lavagem de dinheiro, crimes, né, de alto impacto e num nível bastante executivo, né? Então, é desse range aqui que a gente está falando e dessa complexidade também. A gente tem riscos bastante operacionais que vão estar na linha de frente, no chão de fábrica, na linha operacional e riscos bastante estratégicos, né? Então, como é que a gente faz a união entre gestão, entre riscos operacionais, táticos, estratégicos, financeiros, políticos, e permite que um gestor possa, né, realmente conduzir uma empresa da melhor forma, né, trabalhando na gestão de todos esses riscos. É aí que está a complexidade, né, da gestão de riscos corporativos e é isso que ela representa, né? Um gestor de riscos de uma companhia, a gente chama o Chief Risk Officer, é o cargo hoje assim globalmente, né, usado para essa posição. Ele é um profissional que trabalha lado a lado, né, a um conselho, a um CEO, a um CFO de uma empresa, e ele tem essa responsabilidade de ter essa visão sistêmica, né, da companhia como um todo e orientar as ações estratégicas da empresa. Então, essa é a função que se espera, né, de um gestor de riscos corporativos numa companhia e que precisa, né, assim, trabalha geralmente com vários analistas, né, com pessoas que estão mais na área de análise financeira de riscos, outros mais operacionais, outros mais na visão realmente processual. Então, nós, engenheiros de produção, temos bastante entrada, né, dentro dessas áreas e felizmente uma área do Brasil que tem crescido, né? Claro que em Porto Alegre leva um pouco mais de tempo para a coisa chegar, mas em São Paulo, grandes companhias, escritórios, né, empresas já contam, né, com a posição do gerente, do gestor de riscos corporativos e suas equipes, e muitas vezes trabalham próximos das áreas de controladoria também. A gente vai entender essa estrutura aqui nas próximas slides aqui. Bom, olhando essas quatro empresas aqui, né, GM, IBM, Microsoft, Google, e poderíamos colocar aí Nubank, talvez nos últimos anos, Uber, né, Airbnb, enfim, grandes empresas aí que cresceram muito nos anos recentes aí. E a provocação desse slide é que apesar de a gente ter décadas, né, décadas e tempos, momentos aqui completamente distintos, né, em termos de tecnologia, em termos de capacidade, né, computacional, o que essas empresas talvez tenham em comum, né? E acho que a gente pode ter uma resposta
bem clara, né, que todas, de alguma forma, né, assumiram riscos. Então, a GM, lá na década de 20, passou uma industrialização muito forte, né, e produzir carros com muita força nos Estados Unidos e se disseminar pelo mundo. A IBM tem toda uma responsabilidade, né, pelo avanço de hardware, assim como a Microsoft, em momentos diferentes. A Google torna isso, né, disponível, torna a informação disponível para o mundo. Elas revolucionaram de alguma forma os seus mercados e dá para se dizer com uma certa firmeza que são exemplos que não só revolucionaram seus mercados, como a nossa vida, né? Imaginem a vida sem o Google, né? É uma coisa para a gente, para nossa geração, eu me coloco muito próximo da geração de vocês, é quase impossível a gente lembrar, né, de como era viver antes do Google, né? Então, sim, eles fazem parte da nossa história, mas eles assumem, né, muitos riscos, né? A Google divulga, tem um número mágico assim dentro da área de inovação e tecnologia, que eles costumam trabalhar 1 para 100, né? 100 projetos que eles queimam, no sentido eles investem, estão dispostos que para cada 100 que eles investem, um dê certo, né? Então, pensem isso numa rotina empresarial. Vocês todos, né, se não estão trabalhando agora, provavelmente já trabalharam, né, em alguma corporação, em alguma empresa. Tu estar super engajado no teu projeto e faz parte ele não ir para frente, né? Aquilo é extremamente aceitável, é mais comum não ir para frente do que ir para frente, né? É isso que a gente está falando na rotina. É bem diferente da nossa realidade brasileira. Claro que isso tem a ver com disponibilidade de capital de risco, né? De capital para poder estar investindo em coisas que não vão representar, né, monetização, mas é conseguir viver uma cultura de muita inovação. Então, isso também está, né, relacionado com a cultura do erro, né, e a capacidade inovativa das empresas. Uma empresa, para ser extremamente inovadora, ela tem que ser disruptiva, né? Ela tem que se permitir ousar, e nesse se permitir ousar, ela não vai acertar sempre, né? Claro que para isso funcionar, para isso se pagar, esse projeto do 100, né, que vinga, ele tem que ser um unicórnio, né? Ele tem que ser extremamente rentável, ele tem que realmente pagar pela conta do 100 que deram errado, né? Então, é aí que a gente está discutindo risco, né? Nesse sentido, da gente... As especificações e a tabela, porque eu não sei Tá. como a atração tem que entrar, como ela entra. Vou botar no mute aí, que tá dando som de TV hoje. Bom, e para fazer isso, né, o que existe, né, o que você tem de guias, de frameworks, de modelos que a gente pode estar utilizando e que ajudam, né, o dia a dia das empresas, tá? Vocês provavelmente já conhecem, né, acho que a grande maioria já fez gestão de projetos, mas PMBOK, né, o PMBOK, capítulo 11 aí do PMBOK fala só sobre gestão de riscos. Qual é a grande crítica do PMBOK? Crítica não negativa, assim, ele é muito bom, eu acho que o PMBOK ele é bem mastigado, é super fácil de pegar o PMBOK, estar trabalhando num projeto e sair aplicando ele, mas o nome já diz, né, o PMBOK é feito para projetos, né, é para a gente analisar risco, pensar em risco em um projeto, ele não foi pensado, né, nem estruturado para analisar risco de negócio de uma companhia, de uma grande empresa, né. Então, leiam, usem o PMBOK com isso em mente, né? Peguem as ferramentas, ele é ótimo, ele traz as ferramentas super mastigadas e sem, né, 10 páginas sobre como usar, não super mastigadinho como eu uso tal ferramenta, mas tenham em mente que quando ele foi escrito, ele estava orientando um gestor de projetos, né, e não um gestor de uma companhia. E isso muda, né, a perspectiva dos riscos que a gente tem que pensar, tá? ISO, né? Então existe uma ISO que regulamenta, né, as ações de gestão de riscos corporativos nas empresas desde 2009. Ao contrário de ISO 14001, 9001, ela não tem o propósito de gerar uma certificação, então não há uma certificação de gestão de riscos, e sim ela tem o propósito de orientar as atividades controladas, né, que as empresas devem exercer para criar um programa de gestão de riscos, né? Acoplado a ISO 31000, existe a ISO 31010,
e a 31.010 é como se fosse, né, uma perninha da 31.000, onde ela vai apresentar uma série de ferramentas que podem ser usadas para a gestão de riscos. E a gente vai ver agora nos próximos slides, quando a gente olha essas ferramentas, quanto dinheiro de produção se entende ali dentro, porque eu não vou estar mentindo, vocês vão ver no slide em seguida, que a maioria, ou talvez 90% das ferramentas que se aplica para identificar, analisar, gerir riscos, são ferramentas que a gente estuda na engenharia de produção em algum momento, seja na área de qualidade, na área econômica, na área de processos, na área de gestão estratégica. Então, a gente permeia por elas com uma certa facilidade, né? Então, por isso que, enfim, né, o engenheiro de produção tem uma entrada com uma certa facilidade. Claro que tem que estudar umas linhas que não são da nossa formação base, como, por exemplo, legislação, mercado financeiro, entender um pouco mais de finanças corporativas, mas que se tu gosta, enfim, dessa área, a gente vai atrás, né? Não existe modelo pronto, nem receita de bolo, né, prontinha para a gente sair trabalhando numa função, num cargo, sem ter que estudar alguma coisa. Então, a gestão disso tem esse olhar também. Coloquei aqui o MIGRE foi a tese da professora Joana, a professora Joana da PUC, outra professora da URGS, e ela fez a tese dela em gestão de riscos corporativos, voltado bastante para a indústria. Então, quem trabalha em indústria e construção civil, no caso, também tinha uma mescla entre indústria e construção civil, super bacana, e tem uma discussão bem econômica, né? Então, é uma tese de doutorado e está lá disponível na biblioteca da URGS, também bem didática, né? E para quem quer, sim, fazer uma avaliação econômica, é uma super recomendação. Bom, eu estou me atrapalhando com esse negócio. Tá. O PMBOK, né? De uma forma geral, todos esses modelos e alguns outros que eu vou mostrar mais para frente, eles convergem para uma sequência de etapas para gestão de riscos. Vocês vão ver que os nomes mudam um pouquinho, mas de uma forma geral, qualquer modelo, né, de gestão de riscos corporativos parte de um contexto, que aqui no caso é planejamento e gerenciamento de riscos. Do contexto eu vou para a fase de identificação de riscos, da identificação eu passo para uma análise mais quali, análise para quali eu vou para uma avaliação, que a gente costuma trazer a avaliação econômica de riscos. No momento que eu tenho essa avaliação, eu passo para uma fase de tratamento, monitoramento e execução, enfim, de orçamento, de projetos que, né, derivem da gestão de riscos. Tá? Então, mudam os nomes e a gente tem essas etapas, né? Contexto, identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento, né? Então, essa é a essência, né, entre os modelos. Esse é o PMBOK, como ele está organizado. O COSO, né? O COSO tem essa característica e a visão aqui do cubo, ela é extremamente importante, tá, pessoal? Então, vamos dedicar um tempo aqui pensando sobre o COSO e como é que ele surgiu. Né? Em 2004, quando surgiu o COSO, a intenção do COSO era controle. Né? Se vocês pegarem o COSO 2004, né, o arquivo realmente que descreve o COSO, ele não tem aquela definição de gestão de riscos que eu li para vocês. Ele tem uma definição de gestão de riscos como algo voltado a controle. Eu tenho que ter o meu negócio controlado para que o acionista minoritário não seja prejudicado. Né? E por que isso? Em que contexto isso surgiu? Tá? A origem, né, nessa época enfim, é uma derivação, né, que surge a partir da lei do colarinho branco nos Estados Unidos. E para a gente no Brasil aqui é fácil, né, a gente, digo, nossa geração aqui é fácil a gente pensar nisso pelo que a gente viveu em 2014, 2015, 2016, né, com toda a Lava Jato aqui no nosso país. Tá? Vamos pensar no seguinte contexto, né, a gente tem uma série de crimes acontecendo, crimes financeiros nos Estados Unidos que acontecem, enfim, algumas empresas famosas, na história é fácil a gente achar, mas ExxonMobil é uma delas, e há então uma necessidade, de alguma forma, que os americanos investidores na Bolsa de Valores, né, tenham algum tipo de proteção, né, que eles se sintam mais protegidos ao estarem, né, investindo
nas empresas de capital aberto nos Estados Unidos. E aí há, então, né, uma união de algumas entidades que passam a estabelecer regras, né, de controle interno, né, controles internos no nível que eu dei, por exemplo, no exemplo da Petrobras. Né, eu preciso ter o meu negócio bastante controlado, não só na operação, porque controlar a operação a gente é engenheiro de produção, por mais que tenha alguns desafios, é muito mais fácil controlar peça entrando, peça saindo, do que controlar o que as pessoas estão movimentando de dinheiro, talvez dentro das minhas transações financeiras da empresa. Né? Então, o que a gente está vendo, né, no dia a dia lá correndo na indústria é um pouco mais fácil da gente ter formas de controlar, né, da gente ter um monitoramento bastante preciso, do que ações, decisões, né, de grupos de pessoas dentro, né, do dia a dia da empresa, que podem eventualmente gerar um impacto econômico para o negócio muito maior do que qualquer desvio, né, dentro da operação. Então, o COSO, nesse momento, ele surge com esse propósito. Eu preciso que as empresas sigam uma lista de controles internos, que era o nome que se dava, para que o investidor minoritário tenha uma certa segurança, né, de que, ok, aquele papel até pode valorizar, né, porque as coisas podem acontecer, enfim, pode, né, acontecer uma pandemia, pode acontecer um 11 de setembro, pode acontecer uma quebra de uma empresa, mas se isso acontecer, eu tenho garantia, né, que foi, né, por alguma coisa errada, né, e não por haver algum ato de corrupção, né. Então, inicialmente tinha esse olhar bastante controle, e por isso, né, na sequência, ele começou a avançar, e naquela época a empresa que desde o início participou da formação do COSO foi a Price, a PwC, então uma das Big Four. E desde então, né, até hoje, é uma empresa, enfim, que participa e que puxa ativamente a proposta, então, dos guias, né, do COSO, mas é uma organização total sem fins lucrativos, tá? Ele vai avançando e até que surge, então, essa visão do cubo, onde tu tens essa troca aqui em 3 dimensões, em que eu tenho níveis de uma empresa: estratégico, operacional, de comunicação, de conformidade. Então, é nessas 4 dimensões que estão divididas as empresas. Eu tenho, né, um ambiente interno que acopla essas 4, né, dimensões. Eu preciso permear por essas etapas que eu comentei antes, né? Fixação dos objetivos seria o nosso contexto, identificação de eventos, avaliação de risco, resposta ao risco, atividade de controle, a palavra controle aqui muito forte, informação e comunicação e monitoramento, e que isso seja feito da subsidiária ao nível de organização. Ou seja, eu tenho a subsidiária do meu negócio, eu tenho uma unidade de negócio, eu tenho uma divisão, eu tenho um nível, uma célula organizacional, né? Então, vocês podem, a visão do Cubo aqui, ela tem essa proposta, né, de ter uma visão bastante corporativa, que vai da subsidiária à unidade de negócio, que vai do nível estratégico, executivo, até pensar em controle de conformidade, e que passa por todas as fases, né? Então, tá aí um pouco a origem, né, da estrutura, assim, cubo, né, de 3 dimensões aqui que o Pozo trouxe a primeira vez. A gente vai ver na sequência que hoje ele já tem uma visão bastante dinâmica aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que está o Pozo 2017, como é que ele foi apresentado. Ele também traz essa classificação, né, em que os riscos devem ser classificados quanto à sua natureza, interno ou externo, e quebra, então, a classificação de riscos em fatores. Os riscos podem ser econômicos, podem ser de meio ambiente, político, social, tecnológico, e internamente podem ser de infra, de pessoal, de processo, de tecnologia. E a partir desses fatores, eu desceria o nível de evento. Tá? A crítica aqui, ele para em fatores, tá, pessoal? Ele não desce, ele não apresenta sugestões de eventos de risco, né? Então, isso a identificação, no processo de identificação de riscos é um dos grandes desafios, né, que as empresas passam, por mais que pareça, às vezes, são só riscos. Senta numa mesa executiva e começa a identificar riscos, né, de uma empresa, né? É um processo extremamente complexo, né, e que pode, né, e geralmente leva, né, algumas semanas, tá? E é sempre importante que a gente busque a identificação desses eventos, porque é em cima deles que a gente realmente consegue efetivar
uma gestão de riscos. Tá? A BNT, da mesma forma, então, tem essa visão de identificação, análise, avaliação e tratamento. E algo bem forte aqui que eu queria destacar é que todos valorizam, né, e deixam bastante clara a importância, né, da comunicação. Tá? Por que a comunicação dentro da gestão de riscos é tão importante? Né? É através dela que a gente gera uma educação sobre risco, né? Que a gente consegue conscientizar as pessoas que aquilo é um risco. Né? Eu fiz a minha tese de doutorado dentro da área da saúde, né? Então eu trabalhei com riscos na área da saúde na minha tese de doutorado. E quando eu começava a falar de risco com o pessoal da assistência, então na área clínica, falava em risco, a primeira coisa que o pessoal levantava é risco de queda, risco de úlcera, risco, né, de troca de medicação, que são riscos super importantes dentro, né, da assistência do dia a dia na rotina hospitalar. Mas eu tinha que fazer toda uma conscientização que risco de fraude, né, tirar fotos de um prontuário, transmitir informação de um paciente também é um risco. Né, um risco para a instituição, para a saúde do paciente, para a saúde do próprio profissional. Então, há, né, uma etapa de educação para que as pessoas entendam que aquilo é um risco. No momento que elas entendem que aquilo é um risco, elas agem de forma diferente. Talvez estejamos nós hoje vivendo um exemplo perfeito. Né? A gente está em casa, a gente está, né, saindo o mínimo possível, a gente está trabalhando de casa, a gente, dependendo de onde vai, está usando máscara, porque a gente entendeu que sim, existe um risco muito grande, né, da saúde da população como um todo, e por mais que a gente esteja saudável, a gente se expor ou expor ao outro é um risco, né, para a sociedade. Então, a gente foi conscientizado sobre isso de alguma forma, e estamos agindo da forma, né, como também estamos orientando para que evitar, né, que o risco seja maior ainda. Fins, né, de modelo também, né? Esse é o modelo da minha tese, então comparado aos outros, ele segue com as mesmas, né, fases. A gente tem aqui contexto, né, estratégico, identificação de riscos, educação de riscos, e outras palavras bem fortes para dentro. A análise quali, com análise multicriterial, a análise econômica e uma ideia de tratamento e monitoramento de riscos. Né? Então, a diferença dele para os demais, e o que talvez ele tenha de sucesso aí na literatura, é que ele abriu aqui, né, sugestões de etapas, né, e ferramentas, quem deve se envolver, e uma empresa não necessariamente precisa, né, fazer uma análise de riscos econômica para ter gestão de riscos. De quem eu sou, né? Qual é a minha capacidade de analisar risco? Eu sou uma grande empresa global, eu sou uma empresa pequena ou de médio porte, situada no interior do estado do Rio Grande do Sul. Pensar em riscos é importante para todos, né? Mas o nível de complexidade pode respeitar a minha maturidade, né? Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente trabalha aqui com esses níveis básico, médio e avançado, no sentido de maturidade de gestão de riscos, né? Então, foi o primeiro modelo que trouxe essa visão e talvez é o que mais, assim, eu recebo também perguntas, comentários, né? E vejo empresas usando, aplicando, tentando usar no seu dia a dia e a partir, né, da publicação dele. Então, além, né, desses que eu comentei, eu disponibilizei lá no Moodle para vocês todos esses artigos e alguns outros mais, né? Mas esse artigo aqui é muito bom, do Brumley, né? Super recomendo, quem gosta da área, vale a pena. Uma linha mais de análise financeira, esse aqui é super legal também. Enfim, né? Um conteúdo aí que eu tenho bastante material para dividir com vocês, tá? Eu acho que já frisei isso, né? Mudam os nomes, mas a essência é essa, né? São basicamente essas 6 fases. E o que eu quero provocar um pouco aqui com vocês é como a gente pode usar muito do que a gente estuda na engenharia de produção, né, para realmente entender essas. Deixa eu só ver aqui, acho que alguém está falando ou não. Tá, não. Bom, se vocês quiserem falar alguma coisa, pessoal, por favor, falem, que eu não estou acompanhando o chat aqui, tá? Então, só façam aí licença. Podem me interromper aí na diagonal, sem problema nenhum, tá? E aí, enfim, aqui tá, né? Eu acho que esse slide aqui mostra super bem isso que eu tô falando, tá?
Essa matriz que vocês estão vendo aqui é resultado de uma revisão de literatura que a gente fez. Então, aqui, né, foi revisão de literatura, então a gente analisou vários artigos, estudos de casos aplicados que usaram gestão de risco de alguma forma e identificamos todas essas ferramentas aqui. E, em paralelo, eu estava fazendo minha tese, e aqui são hospitais brasileiros, né, e fazia parte da pesquisa eu entender como é que esses hospitais, talvez, enfim, grandes hospitais do Brasil, os maiores aqui estão todos dentro dessas letrinhas aqui, mas como é que eles estavam usando, né, como é que eles estavam realmente fazendo gestão de riscos, né? Então, eu questionava sobre as ferramentas, e vocês podem ver que a literatura, enfim, não era filosofia, ela realmente estava sendo usada, né, por esses hospitais. E aí vamos dar um giro aqui sobre essas ferramentas, né? Brainstorming, análise de planejamento estratégico, SWOT, GUT, brainstorming de novo, né, na identificação, o protocolo de Londres, uma coisa bem da saúde, ok? Ishikawa, análise de processo, 5 porquês, FIMEA, matriz de ranking, probabilidade de impacto, definir nível de gravidade, análise de causa raiz, mapear um estado, né, as is to be de um processo, análise de custos de um evento de risco, análise de receitas, definir apetite ao risco, variabilidade aceitável, análise de criticidade a partir de estimativa do impacto financeiro, definir plano de ação, elaborar um orçamento para um plano de ação, fazer uma discussão, né, de donos de risco, gestores de projetos, indicadores, mapas de risco, disseminar esses resultados, né, criar bons relatórios, tá? Tudo isso aqui, né, pessoal, tira o protocolo de Londres, que é uma coisa super da saúde, a gente faz, né, de alguma forma. A gente faz, talvez não hoje, né, eu acho, pelo menos não sei se algum de vocês, né, trabalha com risco efetivamente, mas fazemos em diferentes, né, áreas de atuação da engenharia de produção. Ou seja, a gente tem um background aqui, né, para atuar com uma certa facilidade de risco, desde que a gente entenda o que é risco, né, onde é que risco, gestão de riscos está numa empresa, né. É isso que é a dificuldade, e por mais que eu esteja aí, já é talvez a minha segunda aula com vocês falando de gestão de riscos, eu assino embaixo que vocês, quem gostou, quem se interessa, vai demorar ainda alguns estudos para realmente, né, entender a posição da gestão de riscos numa companhia, porque não é tão simples e é uma área que envolve, né, muitas outras, envolve um conhecimento, né, básico de legislação, envolve conseguir conversar bem com uma área de controladoria, com o nível executivo, com o nível operacional. Então, tu tem que ter essa habilidade muito forte, né, de andar por vários níveis numa empresa e conseguir entender o negócio, né, entender o negócio, posicionar o negócio frente ao que vai acontecer no futuro. Tá? Então, algumas dessas ferramentas que eu vou discutir aqui com vocês, uma é a classificação do COSO, né, que é como classificar os riscos dos fatores, brainstorming, Delphi, FIMEA, FTA, que vocês veem como Cujário, matriz ranking, HP, escala de Likert, Ishikawa. Só vocês conhecem isso aqui, né? Eu só vou fazer aqui um exercício de mostrar como elas podem ser usadas no contexto de risco, né? Mas não é nada novo, exceto talvez a classificação do COSO, mas é só uma classificação, não é nenhuma ferramenta, né? E classificar o COSO é justamente isso, é o partir a orientação de identificação de riscos a partir dos fatores, né? Então, ao invés de eu sentar livre e solta, né, numa empresa, vamos pensar em riscos, né? Eu dou um input e eu quero identificar riscos econômicos, riscos políticos, né, internos da empresa, externos da empresa. Isso, de alguma forma, né, orienta esse exercício de identificação. Então, aqui, né, no material de vocês tem bem claro o que é, né, cada um deles, fator econômico, de pessoal, de processo, de tecnologia. Mas o nome já diz, né? Eu vou dar um destaque aqui para a tecnologia, né? E aqui a gente está falando um assunto que essa semana aí tá, assunto da vez, né? A gente está falando de dados, integridade dos dados. Em 2020 no Brasil a gente tem que falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então o que isso significa? Como é que a gente pode ou não pode usar os dados das pessoas no Brasil? Os dados são gerados a todo momento, né? Pelo simples fato de a gente estar com o telefone do nosso lado, com o computador ligado, quando a gente está no Zoom, né? A gente viu aí os dados que está acontecendo no mundo, quanto essas plataformas, né,
de videoconferência estão sendo foco aí de um monte de hacker e estão usando os dados de alguma forma, né, para gerar, né, fake news e etc. Né? Então, hoje, tecnologia, dados, há quem diga, né, que é o motivo de uma guerra no mundo, né? Ou pelo menos o motivo pelo que os países estão se protegendo bastante, pelo que eles significam, né? A gente está vendo todo dia na TV o que significa, né, o valor que tem a gente conseguir ter dados, né, do Brasil inteiro, que seja, não precisa nem olhar para fora, para tomar uma decisão sobre as pessoas podem ou não podem sair para a rua, o comércio pode ou não pode abrir, as pessoas têm ou não têm que usar máscara. Só podemos tomar essas decisões se a gente tiver dados, né, da população, né, do que está acontecendo na saúde das pessoas, e isso ainda é difícil, né, conseguir fazer essa rastreabilidade no nosso país, né? Então, alguns é mais fácil, outros mais difícil, por N razões, mas sim, né, dados talvez seja a grande preocupação, o grande valor das empresas, né, onde as empresas estão investindo rios de dinheiro, tanto para proteger quanto para conseguir usar eles, né, da melhor forma. Bom, algumas outras aqui. Outro que é importante também no Brasil, a parte política, né? A gente sempre olha muito, né, para a questão política, quanto gestão de riscos, né? Quais são as mudanças que podem afetar fortemente o meu negócio, porque questões sociais, né, também são bastante importantes. Então, é um compilado aqui, né, de riscos, tá? Bom, pessoal, brainstorming, todo mundo já fez um dia, né, para alguma coisa, mas a sugestão, né, do brainstorming aqui para riscos é sempre tentar trazer uma situação de risco e a partir dela a gente instigar as pessoas, né, a se manifestar, né? Ou trazer um case de um risco que aconteceu numa empresa, em outro lugar. A gente evita pegar coisas muito próximas, porque, né, acaba gerando um sentimento, mas pega um exemplo lá na Dinamarca, né, larga numa mesa e provoca que as pessoas venham a falar e se começa, né, a dinâmica do brainstorm. Delphi, pessoalmente gosto bastante, né? Então, trazer especialistas, é legal a gente ter um especialista de fora, a gente monta um workshop, né? E a gente provoca os especialistas a darem as suas opiniões e o moderador, né, vai aos poucos conduzindo para que se chegue num ponto de convergência, né? Então, o Delphi só acaba, né, quando a gente consegue chegar na convergência. Então, manter, às vezes, o anonimato, né, dos respondentes é super importante, né, no primeiro momento, fazer no escuro. E aí a gente vai chegar... Tem várias formas de fazer, né, várias dinâmicas, mas a gente tem que buscar, quanto moderador, né, sempre chegar no ponto de convergência de alguma forma. Então, funciona bastante, né, para RM, porque a gente junta, muitas vezes, né, nessa busca de identificação de riscos, um diretor financeiro, um diretor operacional, um diretor de marketing, o CEO, e essas pessoas, cada um tem uma meta a cumprir, né? E a meta da empresa como um todo vai ser o resultado do cumprimento da meta de cada um, né? Então, eles têm umas prioridades, né, quase que óbvias, internas, mas tem que se buscar tem que se buscar um ponto, né, de convergência entre todos. Tá? Então, o processo, né, de um Delphi, como é que ele funciona? A gente monta um questionário, a gente faz a primeira rodada de respostas, tabulamos as análises, teve convergência, se sim, maravilhoso, acabou o Delphi, né? Mas isso geralmente não acontece. Então, eu faço, se eu acho que preciso uma revisão do questionário, se não, provoco, né, uma discussão, faço uma segunda rodada, né, e avalio o que veio. O FIMEA, bom, quem está fazendo manutenção com o Jairo conhece o trás para frente, né? Mas para riscos a gente busca, então, avaliar e minimizar, né, riscos por meio de análise de possíveis falhas e implementação de ações para aumentar uma confiabilidade. Né? Então, a gente busca qual é a causa um pouco aqui do risco, né? E segue o FIMEA completo. Tá? Bom, quem estrutura, né, um FIMEA geralmente é uma equipe multidisciplinar. Sempre que a gente fala em risco, a gente está falando em multidisciplinaridade, né, de pessoas pensando sobre aquela companhia. E a gente pode usar, né, diferentes escalas aqui, mas
um exemplo de 1 a 10, né, onde a gente, para severidade, detecção e ocorrência, a gente usa aí um range aqui de 1 a 10 para classificar, né, os eventos de riscos. Mais famosa, né, a mais usada na análise de risco é a matriz Rank. Tá? Então, o que a matriz faz? Né? Ela vai cruzar probabilidade e impacto de riscos, né? E ela vai posicionar se o risco é extremamente, né, urgente, grave, ou ele é um risco super, né, não me preocupo com isso agora. Né? Então, é sem impacto gravíssimo, a probabilidade é quase certa, super rara. Né? Qual é o grande ponto da matriz? Né? Como é que a gente define o que é grave, né, e o que é probabilidade alta e baixa? Se eu simplesmente perguntar para o gestor, a tendência é que tudo é gravíssimo e tudo é muito quase certo. Né? Ou seja, a gente perguntar livre, né, sem nenhuma metodologia por trás, as pessoas são pessimistas. Ou elas são, né, extremamente, tudo vai dar muito certo, né, eu vou ganhar muito dinheiro. Né? Então, qual é a sugestão? Que a gente trabalhe formas que essa resposta aqui venha mais estruturada. E aí que entra a possibilidade da gente usar a análise multicriterial, por exemplo. Né? Então, para análise multicriterial, eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona, mas a gente pegaria riscos assim, eu vou pegar uma pandemia como a gente está vivendo, um atirador, né, entrar um aluno, pensando na uma pandemia, um atirador, um aluno que sai atirando, né, em um monte de colegas, que a gente vê, enfim, acontecendo nos Estados Unidos, um ataque cibernético de pesado, que pare, né, todos os sistemas da PUC. Tá? Se a gente fosse nós aqui que estamos na nossa videoconferência, que eu já não sei quantas pessoas são, 21 pessoas aqui. Se eu perguntasse para vocês, sobre a pandemia, tu acha que a probabilidade é alta ou é baixa? Há 3 meses atrás, provavelmente todo mundo aqui ia dizer raríssimo. Hoje, talvez a gente diga que a probabilidade é alta, média, enfim, né? Mudou só por um fato do que estamos vivendo. O impacto, talvez a gente não soubesse dimensionar o impacto de uma pandemia, né? A gente talvez fosse, né, um pouco bem mais conservador, eu diria que é médio e grave, mas hoje, com certeza, todo mundo aqui, não tenho dúvida, vai dizer o impacto é gravíssimo. Né? Aí, se eu pergunto do atirador dentro da PUC, né? E aí a gente vai dar a nossa opinião. Né? Se eu pergunto do cyber, a gente vai dar a nossa opinião. O que é ruim nesse processo? Em nenhum momento eu provoquei vocês a pensar sobre probabilidade e impacto comparado, ou seja, né, botar o atirador, a pandemia e o hacker. O que é mais provável entre os três? Quanto? O que impacta mais entre os três? Quanto? Eu fazer esse tipo de provocação que a gente chama de comparações pareadas e forçar quem está respondendo do outro lado a pensar de uma forma pareada. Né? Isso muda muito a nossa resposta. Né? Isso muda a nossa forma de pensar. Isso orienta, né, a nossa capacidade aqui de ranqueamento. Né? E a análise multicriterial tem formas mais complexas e menos complexas de a gente fazer isso. Né? E é por isso que ela tem muito valor associada, né, a modelos de análise de risco e que, se vocês esquecerem risco, para qualquer tipo de ranqueamento. Né? Vou fazer um modelo que é o trabalho de vocês da disciplina, por exemplo, de chegar no indicador global de desempenho. Né? Vou buscar formas de ranquear os indicadores, de priorizar os indicadores. A gente pode usar análise multicriterial para isso. Posso usar a escala de Likert, que é bem clássica, enfim, só de dar uma ideia de concordo e não concordo para priorizar os riscos, né? Então, ela é bem clássica, eu vou até postar, preparei um Google Forms para a gente brincar um pouquinho com ela depois. Escala, né? Então, buscar as causas a partir do diagrama de causa e efeito. Vocês usam na área da qualidade. Ela aparece bastante, principalmente para no momento que eu identifiquei que um risco é grave, né, é importante. Como é que eu posso, né, buscar causas e, enfim, formas, né, de mitigar ao máximo ela. Bom, e aqui falando um pouco do uso da análise multicriterial, né, como é que a gente pode passar por essas 6 etapas aqui. A gente pode, então, né, identificar os riscos, a gente vai desenvolver essas ferramentas, né, online de comparação dos riscos, convido os gestores, então, para responder, né, esses questionários,
cria as nossas matrizes de comparação pareada e chega finalmente a uma priorização. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu estava falando para vocês, né? Eu tenho um evento cibernético e roubo de dados, né, de um hospital. Qual deles é mais provável? Eu vou fazer essa comparação direta entre eles, né? Um evento cibernético e alguém falar, né, bobagem na mídia hoje, né? Então isso tem impactos assim, né, muito rápido. A gente está vendo aí o poder das fake news. Qual é a probabilidade entre eles? Qual é mais ou menos provável? Né? Então eu vou fazendo essas comparações pareadas e eu disparo um questionário como esse para o CFO, para o CEO, para o diretor operacional, para o diretor de riscos, para várias pessoas, né? E a partir da resposta delas, eu, quanto gestor de risco, vou chegar nisso aqui. Eu olho na segurança da informação e compilando a resposta de todo mundo, eu vejo que a severidade, o impacto é baixo, a probabilidade é baixa, nesse caso aqui. A parte de dados, o impacto é altíssimo, a probabilidade é baixa. Né? Então, eu consigo olhar para essa matriz e tomar uma ação, né? Tomar uma decisão sobre como é que eu vou investir na gestão proativa de riscos. Tá? E gerar, enfim, quadros de desempenho, só um exemplo aqui. Bom, pessoal, em suma, né, qual é a relação de tudo isso que a gente está falando, né, com uma área que é muito importante nas empresas, que é a governança corporativa, né? Como é que a gente, quanto né, analistas, gestores de risco, podemos alimentar um modelo né, de governança? Primeiro, o que é governança, né? Que significa ter uma empresa que tem uma boa governança, né? Então, primeiro, uma palavra mágica de governança é transparência, né? Que a empresa consiga, né, demonstrar os seus resultados, gerir os seus processos, suas equipes, né, de uma forma transparente, limpa, honesta e controlada, né? E que ao mesmo tempo ela consiga olhar para fora, né, e estar inovando, né, ter uma prática, né, de governança limpa, sustentável, né, e que permita, né, seja voltada para o crescimento. Tá? Então, se eu unir, né, uma boa contabilidade aqui com gestão de riscos corporativos, com informações de mercado, eu alimento, né, minha equipe de governança, minha capacidade de governança, que, né, vai precisar usar, né, bastante métodos, ferramentas, técnicas para exercer isso na prática, né? Então, todos os processos né, e sistemas mais importantes da empresa devem estar orientados né, a uma criação de valor e, da mesma forma, né, quando a gente fala em risco, aqui em gestão de riscos, dessa forma, a gente está querendo né, sempre impulsionar valor né, das empresas. Tá? Algumas limitações, tá? A primeira delas, ela está muito sujeita né, ao julgamento humano. Né? No processo decisório, isso pode ser falho. As decisões de respostas a risco, o estabelecimento dos controles necessitam levar em conta os custos e benefícios né, relativos. Podem ocorrer falhas causadas por erro ou engano humano. Os controles podem ser anulados pelo desacordo aqui entre duas ou mais pessoas. E a administração né, tem o poder de recusar-se a aceitar as decisões da gestão de riscos. Isso é super importante. O gestor de riscos ele orienta, ele não decide. A decisão vai ser da companhia. Né? As limitações impedem né, que o conselho de administração e a diretoria executiva tenham absoluta garantia da realização dos objetivos né, da organização. Tá? Então, a RM sempre tem esse olhar muito consultivo aqui, né? Muito de direcionamento, né? De orientações, mas a caneta fim não é dela, né? Então, isso é bastante importante. Deveria ser visto como o braço direito de quem está com a caneta, né? E que fosse bastante ouvido, principalmente se tiver boas análises, né? Mas, né, não necessariamente isso vai ser verdade. Bom, e por fim, né, uma essência então da boa gestão se resume aqui a tomar né, decisões certas, entre quais riscos a gente deve enfrentar, quais que a gente deve ignorar, né, quais devem ser né, mitigados, aqui a gente faz um ED dos riscos e quais devem ser explorados a fim de elevar o desempenho né, corporativo de uma empresa. Essa definição é da Modaran, eu já comentei dele com vocês né, em aulas, e é um dos grandes, talvez, maiores professores né, da área de gestão de riscos corporativos. Tá? Bom, gente, dado isso, queria convidá-los aqui para a gente fazer um questionário. Deixa eu só achar aqui como é que eu faço. Alguma pergunta, gente?
Nada. Eu preparei um questionário. Aí. Tá aí o link. Espero que todo mundo acesse. Só me confirme que vocês conseguem abrir o link, que ele está funcionando. Tá? Alguém dá um sinal aí, gente, por favor. Pessoal. Opa, foi. Tá funcionando? Permissão necessária. Mas tá, calma aí, vou fazer de novo então. Alguém sabe como é que a gente edita essa permissão? Tá, peça uma permissão que eu vou autorizar, não sei como editar agora, que eu vou autorizando, isso é mais fácil, eu acho. Oi, Ana, eu acho que nas configurações ele tem que tirar o acesso para a interna da PUC. Possivelmente isso. Tá, calma aí, deixa eu só... Agora saiu esse negócio. Vamos ver. Ali nas configurações, do lado de enviar. Ali ele está restrito aos usuários. Tá, agora deve dar. Vamos ver. Obrigada. Olha, quando tudo isso acabar, a gente vai ficar tão perito nessas coisas. Tá. Então, se todo mundo puder responder qual é a ideia do questionário, tá? Deixa eu... O que tem no questionário, tá? Então, você concorda que o evento de risco é importante para a PUC, tá? E aí tem o primeiro, tipo, um atirador, então, um atirador que entra, que era o exemplo que eu estava dando, discordo totalmente ou concordo fortemente. Depois, governança ruim, né? Uma comunicação ruim entre, né, as partes, né? Entre a reitoria, as escolas, professores, alunos, né? Uma interrupção natural, tipo uma catástrofe como estamos vivendo agora, né? Conflitos em relação à hierarquia institucional, né? Ops, aqui está repetido, não tem problema. Segurança da informação, de dados, então, deficiência na capacidade de inovação, desenvolvimento de tecnologia, comunicação na mídia, instabilidade do governo, fraude, não compliance com leis, né, e regulações, o bem-estar do profissional, terrorismo, retenção de talentos, uso, né, de redes sociais, uma conduta antiética, tá? Então, vou dar uns minutinhos para todo mundo preencher o formulário e em seguida a gente vai olhando as respostas aqui, tá bem? Ana, só uma dúvida.
Pode A falar. pergunta aqui é se esse evento de risco é relevante para a PUC, se a PUC teria que ter algum meio de gerir esse possível risco, hein? Isso, é na perspectiva da PUC, assim, né? Como vocês, tipo, eu, se fosse gestor de risco da PUC, quanto isso é Tá. importante, né? Beleza, valeu. Tem que ter 20 respostas aí, galera.
Então, quase aí, gente. Bom, tivemos 12 respostas aí, não sei se teríamos mais, mas acho que a gente pode ir começando a dar uma olhada nelas. E eu vou, né, fazer aqui um exercício com vocês de como é que vocês responderam, como é que a gente poderia pensar diferente. Né? Uau, né? Quase a maioria pensa que né, que sim, né, um atirador é um risco super importante. A falta de comunicação concordam bastante também, né? Uma catástrofe natural, né? O que talvez seja mais influenciado pelo momento. Conflitos, né, sobre hierarquia, discordo. Talvez se fosse respondido por professores, um monte de gente ia concordar, não estou brincando, mas vários de vocês não mantiveram concordância na resposta, não, vários não, um provavelmente. Segurança da informação, talvez aqui o maior risco, né, saiu esse aqui, né, então a gente não tem nenhum de vocês que discorde, né, ou que não tem opinião sobre. A capacidade inovativa, que também, né, todo mundo concorda, a grande maioria. Comunicação na mídia, quem, né, opinou concorda bastante. Estabilidade do governo, né, tem sim, né, uma importância grande. Fraude, né, também, a maioria aqui, então quem sabe opinar concorda fortemente. A não compliance aqui com as leis também, o pessoal, de uma forma geral, concorda bastante. Bem-estar dos profissionais, que bom que vocês pensam bastante na gente, não estou brincando, mas uma concordância legal, né, da grande maioria. Terrorismo, alguns, né, não concordam que terrorismo é um problema, talvez se a gente estivesse nos Estados Unidos ou na Europa concordariam. Retenção de talentos, alguns discordam, tipo, uma pessoa discorda que retenção de talentos enfim, é uma universidade, né, se perder os professores de qualidade é um problema, né, provocando para pensar sobre isso. Uso, né, de rede social, também é algo bastante importante. E de uma forma geral, chegamos no último aqui, conduta antiética, quase todos, né, pessoal, pelo menos de cyber para frente, vocês, de uma forma geral, concordam ou concordam fortemente, a grande maioria, que o risco é super importante. E aí tá o que eu queria provocar com vocês, né? Nenhum de nós aqui tá com problema, né, na cara de ter que decidir, tomar ações super difíceis, né, sobre abre, não abre, volta ou não volta às aulas, faz EAD, faz prova, enfim, são decisões aí que estão super sendo discutidas todos os dias em função da situação atual. E mesmo assim a gente tem essa tendência de dizer que tudo é muito, tudo eu concordo muito, tudo, né, é importante. E a gente está fazendo esse exercício aqui respondendo, né? Então, como é que a gente poderia pensar diferente, né? Que é o exemplo que eu estava dando. Vou pegar 3 aqui, então, 3 fortes. Vou pegar o do Cyber, abrir um Excel aqui. Então, era o Cyber Security. Outro que vocês concordaram bastante. Capacidade tecnológica de inovação. E vamos ver outro. Fraude. Então, temos aqui 3 riscos, tá? Se eu, né, provocasse um pouco a pergunta para vocês de uma forma diferente aqui.
E olhando para os três, né? Só um pouquinho. Tá. Olhando para os três, né? Se eu fosse comparar eles, né? E perguntando, então, né? Então, vocês respondam comigo aí. Em relação ao cyber, né, e capacidade tecnológica, qual risco tem maior impacto para a PUC? Se eu tiver que dar uma pontuação frente ao outro. Alguém aí dá uma opinião, gente? Ninguém tem uma opinião sobre isso? Não? Um ataque cibernético e a capacidade da universidade, né, ser inovadora. O que é mais impactante? Cyber, alguém falou. Muito mais ou um pouco mais? Pouco, tá? Então, eu poderia dizer que talvez, né, o cyber aqui, numa relação de 1, 3, 5, 7, 9, tem uma relação de 3 para a capacidade inovativa, ou seja, ele é um pouco mais impactante, né? Então, eu dou essa resposta aqui. Então, se esse aqui vai ser o inverso, né, dentro de uma escala. Tá? O cyber frente à fraude, né? O que é mais impactante? Eu acho que ninguém respondeu, mas o cyber eu acho que aqui com certeza é mais importante, né? Eu acho que um pouco mais do que em relação à capacidade, né? Se era cyber para capacidade era um pouco, cyber para fraude eu diria que é mais. 5 a 7. Obrigada. E agora, capacidade tecnológica de inovação frente à fraude. Bom, acho que é 5 também, vou dar minha resposta aqui, tá? Ou seja, né, eu gerei um ranqueamento, né, de qual é o nível, né, de relação de impacto que eu tenho se eu comparar, né, cyber com capacidade tecnológica, cyber com fraude, capacidade tecnológica com fraude, né? E se eu simplesmente, né, somasse esses caras aqui, não é assim que o método funciona, mas a gente já teria aqui, né, a linha está mandando, uma visão de que cyber é um risco de mais impacto, seguido de capacidade, seguido de fraude, né? Porque a gente fez a comparação sempre fazendo a linha, né? Sim, seria super plausível para comparar riscos operacionais, tá? É bem usado. A gente está começando a introduzir para vocês aqui o HP, tá? Para fechar o HP completo, eu preciso normalizar essa matriz, né? Então, eu vou copiá-la aqui e eu vou fazer a normalização da matriz. Então, eu vou pegar cada IJ e ir dividindo, né, pela soma da coluna. Ficou certo? Ficou. Então, eu normalizo para quê? Para chegar, né, em um número de 0 a 1. Né? Então, qual é o peso e impacto em um número de 0 a 1 de cyber, né, em relação à capacidade, em relação à fraude? O cyber tem um impacto de 60%, a capacidade de 30% e a fraude de 9%. Né? Então, eu fiz o exercício aqui, né, quase comigo mesmo. Obrigada, Ângelo, obrigada aí, Moretti, poucos do Guilherme, alguns que me responderam. Mas, né, a ideia seria o quê? Né? Que ao invés, e eu quero fazer isso na segunda parte do semestre, ao invés de disponibilizar um questionário simples, ali com uma escala de Likert de 1 a 5 que vocês responderam, e a gente viu que na grande maioria vocês concordam com tudo, com raras exceções, ou super concordam com tudo, eu provocasse vocês num exercício como esse, né? Onde cada um de nós tem que se colocar na caneta do decisor, do gestor, né? E gerar uma hierarquia, né? Fica muito mais interessante, né, pessoal? Nos força a tomar pequenas decisões
E, num segundo momento, né, o que a gente faz? A gente senta, né, com todos nós, digamos aqui, a gente teria que chegar num consenso, né? Provavelmente a gente teria 21, que nós estamos entre 21 respostas, né, talvez diferentes aqui. E aí eu, quanto moderadora, ia começar a provocar vocês. Mas por quê? Será que não pode ser diferente? E a gente ia convergindo numa lógica um pouco de Delphi ali, até chegar numa convergência, né, de definição de um ranqueamento, tá? Então, é assim que funciona a análise multicriterial aplicada para priorizar riscos. Então, eu quis aqui trazer um exemplo bem aplicado, bem rápido aqui, só para ir introduzindo esse assunto, ver como as coisas se conectam. A gente está saindo de análise econômica, a gente, desde o início, em avaliação de desempenho, eu faço a gente tem uma parte de análise econômica bem dura, sim, mas eu tento conectá-la ao máximo com a gestão estratégica. Então, nossas primeiras aulas lá, são aulas que eu gosto um monte, eu pessoalmente adoro essa área estratégica de gestão e eu trago isso para a análise econômica, porque fazer análise econômica, né, ser bom dominador aí de ferramentas de análise econômica, de nada serve se a gente não souber usar isso, né, pessoal? A gente tem que saber usá-las para uma decisão estratégica, para uma decisão assertiva que incorpore questões qualitativas, né? De nada adianta fazer um projeto maravilhoso que pode me trazer milhões e milhões de dólares, se para isso eu preciso expor o nome dos meus usuários na mídia. Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho uma restrição disso, eu tenho um risco de exposição de dados enorme. Cai por terra, né? Não tem como fazer, né? Então a gente tem que saber pensar nisso antes de investir muito tempo num projeto que, né, eu tenho uma barreira, seja legal, seja de dano social, de risco à imagem, de risco à companhia e assim por diante, tá? Ô, Ana, Fale. eu não entendi muito bem essa comparação que tu fez entre as duas, entre a linha e a coluna. Eu estava comparando aqui cada um deles, né, com eles mesmos aqui, né, uma cyber frente à capacidade. E aí, claro que eu não apresentei o HP para vocês ainda, né? Só estou mostrando como ele funciona aqui, usando uma escala 1, 3, 5, 7, 9, né? Eu queria saber, cyber versus capacidade. Quanto cyber impacta mais ou menos? Né? Aí o pessoal respondeu, impacta um pouco mais. Se acontecer um evento cibernético, eu vou ter um impacto um pouco maior do que se a PUC inovar pouco. Né? Então, eu botei uma escala de 3. O inverso aqui vai ser 1/3. Isso é a escala, né, da ferramenta. Quando a gente tiver essa aula, eu vou detalhar a escala aqui melhor para vocês. Mas o pensamento é esse, né? É muito, é pouco, um frente ao outro. Isso que nesse momento aqui é o mais importante. Tá, obrigada. Nada. Outras perguntas, pessoal? Ninguém? Bom, então, gente, de gestão de riscos, era isso que eu queria, né, transmitir a vocês hoje, na aula de hoje, com todas essas ferramentas, né, e a gente capta esses riscos. Capta, tu quer dizer, identifica? Ah, sim, identifica. Então, a identificação de riscos é um processo super, né, difícil, assim, e como é que a gente costuma fazer? A gente parte desses fatores. O FIMEA é uma identificação de causa, né? Não diria tanto de risco. Não se esqueçam que risco está associado também ao conceito, né, de oportunidade, né? O que eu preciso buscar para potencializar o meu negócio, né? Então, a gente costuma fazer exercícios assim que partem daquelas categorias de risco, né? Então, eu vou buscar riscos políticos, econômicos, ambientais, sociais e reúne principalmente, né, no nível executivo, gestores. Se vocês estiverem trabalhando numa análise, gestão de risco de uma unidade, de um departamento, óbvio, vamos unir os funcionários, né, o gestor da área e fazer uma sessão de brainstorming, fazer um Delphi, fazer, né, analisar dados do passado. Então, essa identificação, ela merece, assim, um input, seja de fatores, ou, por exemplo, se eu estou num mercado que existe, né,
no meu mestrado, a gente trabalhou nessa proposição, por exemplo, de um inventário de riscos para inovação. Então, tem literatura para isso e a gente, né, ficou muito mais fácil. Chegou a 11 riscos que fazem parte do ambiente inovador, né? Então, para quem está numa área mais inovativa, por exemplo, uma sugestão. Vocês podem pegar esse inventário e, a partir deles, começar, né, a explorar dentro do negócio de vocês. Da saúde, da mesma forma, a gente fez para a saúde. E assim tem outros, né? Então, vale olhar na literatura, vale, né, buscar essa provocação a partir dos fatores. Respondi? Lucas? Tá. A gente utiliza essa matriz para comparar apenas o impacto de um risco em relação ao outro, daria para utilizar para comparar a probabilidade. Probabilidade também, tá? E dá para usar para as duas coisas, tanto probabilidade quanto impacto. Eu só quis trazer um exemplo aqui e a gente vai explorar isso quando a gente fizer a nossa aula de HT. Tá? A gente vai fazer um exercício desses lá na segunda parte do semestre, justamente com esse olhar, mas pode usar para qualquer coisa. Mais alguém? Se não, o pessoal queria, então, né, fechar aqui essa parte, né, de riscos, agradecer aí a participação e perguntar se alguém tem alguma dúvida para o trabalho da semana que vem. Quem entrou depois, deixa eu explicar. Então, semana que vem, no nosso cronograma padrão, temos prova, né, e a prova... Deixa eu parar de compartilhar. Vai acabar não sendo prova, efetivamente, assim, né? Vai ser um trabalho avaliativo que eu estou mantendo, tem todas as minhas disciplinas, eu estou mantendo os mesmos pesos, não vou mudar peso de trabalho ao longo do semestre. E no caso de desempenho, né, eu jamais faria isso, eu acho que o desempenho de todo mundo aqui é bastante maduro já, e é uma disciplina que... na minha opinião, né, bom seria se eu sempre pudesse fazer as provas no Excel, no computador, lá no laboratório. Né? Fazia isso no passado, quando as turmas começaram a ficar grandes, parei de poder fazer. E talvez agora esse semestre podemos de novo. Né? Então, a semana que vem, na quinta-feira, eu vou disponibilizar lá um trabalho avaliativo, tá? Que vai ter questões, enfim, mais de análise econômica, de risco. Então, pega a parte, né, de montar um fluxo de caixa, uma análise de sensibilidade, cenários, o CAPM, gestão de riscos corporativos, é isso que a gente está falando, não vai cair nada diferente disso. Alguns exercícios para vocês resolverem, postarem individualmente as respostas, né, na sala do Moodle. E depois, enfim, esses exercícios vão valer, então, como, né, nota equivalente, que seria a P1 de vocês, tá? É individual, no sentido que cada um tem que entregar o seu, né? Então, a resolução no tempo que for dado, né? Fiquem à vontade para fazer como acharem melhor, né? O mais importante é que todo mundo tente fazer e compra. Sim. Então, isso é uma opção aqui que estou fazendo, tá? Para todas as disciplinas, eu estou mantendo essa lógica de como fosse, assim, um trabalho dimensionado para ser feito, no caso de vocês, 1h30, 2 horas, não vai ser para mais tempo que isso. Então, fiquem, né, já programem aí na agenda de vocês. Algo similar como se eu estivesse aplicando na sala de aula, tá? Então, saiam beneficiados, porque tem o Excel na frente de vocês. E vou disponibilizar no meio do final da tarde de quinta, então ali pelas 4, 5 da tarde, para ser entregue até o final da noite aí de quinta também. É para vocês usarem esse horário mesmo, isso é a sugestão da reitoria aí da PUC, que a gente tente manter as atividades no horário de aula. Eu sei que vocês também estão trabalhando, que vocês têm outras atividades, então eu não quero, né, que ninguém tenha que ficar depois do horário da nossa aula tendo que fazer qualquer outro exercício, como se fosse uma semana, né, de prova na universidade, né? Então, por isso a intenção, né, de também manter um pouco os mesmos horários, tá? Então, vai ser na quinta-feira, tá? Para estudo, assim, o mais... já tinha escrito na segunda, né? Eu sugiro que façam a lista 1. Claro que a lista 1 completa, gente, ela tem exercícios que eu vou explorando muito em aula, né? E vou discutindo eles. Os exercícios de prova vão ser... enfim, trabalho avaliativo aqui vão ser mais enxutos, tá? Não se preocupem quanto a isso. O objetivo não é, né, ficar discutindo os exercícios de um trabalho avaliativo, muito mais, né, saber se que vocês possam, né, ter um momento para se
avaliar também quanto estão conseguindo fazer sozinhos, montar um fluxo de caixa, fazer uma análise de sensibilidade, fazer uma análise de cenários, entender o que é gestão de riscos. É isso que a gente quer, né? E não forçar tanto quanto exercícios mais de discussão de sala de aula, que é aquela lista 1. Mas operacionalmente saber, né, montar os fluxos de caixa que tem lá, resolver um problema de sensibilidade, cenários de TMA, é isso, né, que vocês têm que saber com uma certa facilidade para a semana que vem. Tá? Alguém tem alguma pergunta hoje? Né, assim, se não tem hoje também, se ainda não começou a refazer ou dar uma olhada no que está lá no Moodle, alguns já me escreveram, né? Então, me escrevam ao longo da semana. Eu estou tentando responder o mais rápido possível, mas a vida anda meio bagunçada aqui, quando está bem envolto em vários projetos de pesquisa por causa do Covid, então, quando eu não respondo muito rápido por causa disso, mas semana que vem deve ser um pouco mais tranquilo, os editais estão fechando aí essa semana. Mas, enfim, né, estou tentando responder o mais rápido possível aí para todo mundo. Tá? Sem dúvidas, gente. Todo mundo vai gabaritar. Alguma pergunta da aula, alguma coisa? Falei quase sozinha, ninguém falou comigo, fica um pouco... Oremos. Eu estou tentando achar onde é que eu paro a gravação aqui, calma. Aqui.